nós estamos aqui hoje para esse tempo de culto, tempo de celebração e tempo de meditação também. Como eu falei, você que é nosso convidado, nosso objetivo é que esse culto seja uma bênção para você. Só tem um jeito esse culto ser bênção para você. Se você abrir o seu coração para o que Deus quer falar com você nessa noite. Então vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus, vamos pedir a Ele, Senhor, fala com a gente aqui no nome de Jesus. Feche seus olhos. Deus, muito obrigado por essa noite que o Senhor nos dá para celebrar, para cantar ao Senhor, declarar tudo que o Senhor fez por nós. Nós somos gratos ao Senhor por isso, mas nós queremos te pedir no nome de Jesus, fala com a gente nessa hora aqui. Nós não viemos, Deus, não saímos das nossas casas no domingo à noite para vir aqui por causa de pessoas, nós viemos aqui por sua causa, Deus, nós viemos aqui porque nós esperamos algo da parte do Senhor para a nossa vida. Então fala com a gente, nos ensina algo novo aqui, Deus, renova nosso coração, renova nossa força aqui, Deus, nos dá a visão que o Senhor tem para nós, Deus, onde há morte, que haja restauração, que haja vida nessa noite aqui, Deus. Nós profetizamos vida nesse lugar, profetizamos, ó Deus, a ação do Senhor, declaramos que o Senhor tem liberdade de agir, de falar, de restaurar, Deus, o altar do Senhor no coração de cada um de nós aqui. Faça isso no nome de Jesus, que nós possamos sair daqui, ó Deus, convictos de que o Senhor nos completa, de que o Senhor é tudo para a gente. Muito obrigado, fala com a gente em nome de Jesus. Eu não sei vocês, mas eu costumo às vezes filosofar. Eu gosto às vezes, me pego às vezes filosofando, pensando na vida, pensando em algumas questões. Às vezes eu costumo falar que até filosofo demais às vezes. Até viajo um pouco às vezes na maionese. Mas essa semana eu me peguei pensando a respeito do meu futuro. Eu me fiz a seguinte pergunta: que garantia eu tenho do meu futuro? A expectativa que eu tenho para mim daqui a 10 anos, por exemplo. Qual a garantia que eu tenho de que algo que eu desejo vai se realizar? Ou de que a minha expectativa para mim mesmo, ela vai se tornar uma realidade na minha vida? Eu não sei. Eu fiquei pensando, será que a Damares vai ficar rica como fonoaudióloga? E eu vou usufruir desse negócio também? Já pensou, da rica? Oh, glória, eu recebo, Deus. Quanto à minha saúde, aos meus projetos, aquilo que eu sonho, aquilo que eu penso, que garantia eu tenho de que eu vou alcançar isso tudo? Sonho todos nós sonhamos, né? Mas qual a garantia eu tenho de que isso vai se realizar? Será que os problemas que eu tenho hoje, eles vão acabar? Ou será que vai chegar um momento da minha vida em que eu vou viver assim um tempo onde não vai ter problema nenhum? Já percebeu que às vezes a gente vive focado pensando nisso? A gente sempre está esperando o amanhã melhor do que hoje. A gente sempre está esperando que no momento certo, os problemas vão acabar, vai ficar tudo na paz, vai ficar tudo bom demais. E realmente os problemas vêm e vão. A solução uma hora aparece, a vitória uma hora chega. A bênção vem, às vezes demora, né? Mas uma hora chega. A gente tem essa certeza dessa vitória. Mas a certeza da vitória nem sempre é a certeza de que a solução vai ser do jeito que eu sonhei. Que a minha expectativa vai se realizar. E eu fiquei pensando sobre qual é a única certeza que eu tenho. E Deus me falou o seguinte: olha, eu já te dei uma certeza já na Bíblia. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 16. Vamos conferir lá qual a única certeza que Ele nos deu para esta vida aqui, para este tempo que estamos vivendo aqui nessa terra. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33 diz o seguinte: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Vou repetir. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz.
neste mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Uma certeza que nós temos, e talvez você está decepcionado agora com o início da minha mensagem, você está pensando, poxa vida, eu saí de casa no domingo à noite para ir na igreja, buscar uma palavra de esperança, uma palavra de conforto, e o pastor já começa falando comigo que eu tenho uma certeza só na minha vida, de que aflição eu vou ter, de que problema sempre vai ter na minha vida. Mas eu não quero te desanimar, pelo contrário, eu quero te confortar, eu quero te consolar, eu quero te dar uma palavra de esperança aqui hoje. Mas eu preciso que você pense nisso, porque na verdade, eu não devo viver na expectativa de que o problema vai vir. Mas eu preciso me manter consciente de que eu estou sujeito a problemas, sujeito a enfermidade, sujeito a coisas ruins. A aflição é uma garantia, gente. Problema, situações difíceis, o dia mal sempre chega para uma hora ou outra para todos nós. E eu preciso ter essa convicção, eu preciso ter essa consciência, não preciso viver, poxa vida, uma hora ou outra coisa vai piorar, mas ainda não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu preciso ter essa consciência, porque Jesus fala, ele nos alertou isso, ele te deu a garantia de que você teria problema, mas ele escreveu isso para nos animar. Espera aí, está me animando com o fato de que eu sempre vou ter problema. Ele está falando, olha, no mundo vocês sempre vão ter aflição, mas ele começa falando, estou falando isso aqui para que vocês tenham paz. Onde? Em mim mesmo. Ele fala, em mim vocês vão ter paz mesmo no meio do problema, no meio da dificuldade, no meio da situação difícil. E eu estou falando isso com vocês para que vocês mantenham o ânimo de vocês. Mantenham-se animados. Está ruim demais, Deus, estou desempregado, meu sonho não se realiza, eu estou enfermo, minha família está uma bagunça, nada se resolve. Mantenha o ânimo. Sabe por quê? Com Jesus Cristo, você vai sair vencedor. E você vai passar por esse momento em paz. Por quê? Porque Ele venceu o mundo. Essa é a garantia que Ele nos dá. Ele fala, mantenha o ânimo de vocês, eu venci o mundo. E às vezes eu fico me perguntando, eu fico olhando às vezes para alguns textos da Bíblia, eu fico me questionando como é que caras como os apóstolos, como o apóstolo Paulo, Pedro, como Estevão que morreu apedrejado, como é que esses caras aguentaram a barra pesada que enfrentaram durante o ministério deles, durante o início da igreja. Os caras eram perseguidos, eles eram açoitados, caluniados, tudo que é coisa ruim aconteceu com aqueles caras. E aí, vamos ler alguns textos aqui, eu quero que a gente abra a Bíblia para a gente poder vivenciar isso, tentar sentir pelo menos um pouco do que esses caras sentiam. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 a 13, Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 13, e depois nós vamos ler Atos também, Atos 20, do 22 ao 24. Filipenses 4, 10, diz o seguinte, Paulo está falando isso daí. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver bem na escassez e na abundância, e eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos lá para Atos. Atos no capítulo 20, do 22 ao 24. Atos 20, do 22 ao 24. Paulo está no final das viagens missionárias dele, voltando para Jerusalém, e ele diz o seguinte:
Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Você consegue perceber que a convicção, a única certeza que ele tinha ali, é de que, para ele completar a corrida que Deus propôs para ele, ia ter problema, ia ter desafio, ia ter dificuldade, ia ter perrengue, ia ter situação ruim. Ele estava convicto disso. Ele falou: olha, estou indo compelido pelo Espírito Santo para Jerusalém, e eu não sei o que me aguarda. Aliás, uma coisa eu sei: me aguarda perseguição, açoite, tristeza, calúnia. Essa era a convicção desse cara. Mas como é que esses apóstolos mantinham-se firmes, animados, em paz diante de situações tão difíceis? O que é que essas pessoas tinham que eu não tenho para poder viver como eles viviam hoje? O que é que Paulo, que Pedro, que Estevão tinha, que quando o pessoal estava apedrejando ele ali, ele virou e falou assim: Pai, perdoa esses caras, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Ele fez como Jesus Cristo, né, ao ser crucificado. Eu quero te dizer o seguinte, que o segredo para essas pessoas está disponível para mim e para você hoje. É uma convicção que vai fazer toda a diferença na sua vida, na minha vida. E agora sim eu quero que você abra comigo, porque a gente vai ver como é que foi esse processo na vida de Pedro. Pedrão, aquele sanguinão, que eles falavam que não devia. Abra comigo no Evangelho de João aí, novamente. João capítulo 6. João capítulo 6, do versículo 48 até o versículo 68. Esse capítulo do Evangelho de João, ele é grande, ele é intenso, ele nos ensina muito. A partir do versículo 48, está escrito: disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais... Desculpa, eu estou no capítulo errado. 6, eu estava lá no 4. Estou vendo que tem alguma coisa de errado, vendo que o capítulo está pequeno. Agora sim, versículo 48, ele diz: eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Versículo 58, este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso enquanto ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la?
Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, do que Jesus lhes disse, e isso os escandaliza, Jesus perguntou: que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida à carne. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia que desde o princípio, quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Esse capítulo, gente, esse capítulo é um negócio de doido quando você está lendo ele. Acontece muita coisa milagrosa, muita coisa assim, espetacular. Se você pegar um pouco antes, aí você vai ver uma multidão de gente seguindo Jesus Cristo. Em determinado momento está todo mundo com fome. Jesus vira e fala o seguinte com os discípulos dele: como é que a gente vai fazer para comprar comida para esse monte de gente, hein? Ele estava testando os discípulos dele. Eles falam: pois é, não tem dinheiro que dá para comprar comida para esse tanto de gente. E aí um dos discípulos fala assim: tem um menino ali com 2 pães e com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus vai lá e multiplica 5 pães e 2 peixes e alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Logo depois, Jesus vai para o monte orar, os discípulos dele vão atravessar para o outro lado, e pegam um barquinho, seguem durante a noite ali, pelo mar adentro. De repente, aparece um homem andando sobre as águas. Eles assustam, ficam achando que é um fantasma, e Jesus fala: calma, calma que sou eu. Não é o Gasparzinho não. Pode ficar tranquilo que sou eu. Ele entra no barco, e eu fico imaginando esses homens que estavam ali com Jesus Cristo, o que eles estão vivenciando ao lado de Jesus Cristo. Os milagres, os feitos, o poder de Deus sendo manifestado na vida deles. Mas em determinado momento, Jesus começa a ensinar para aquelas pessoas ali sobre o que é a vida de verdade. Jesus começa a falar com eles o seguinte: eu sou o pão da vida. E mesmo que lá no deserto o povo foi alimentado com maná que caiu do céu, eu sou o verdadeiro maná que vem do céu para o ser humano. Eu sou a vida que o ser humano tanto busca, que ele tanto anseia, que ele tanto precisa. E quando Jesus começa a ensinar isso para aquelas pessoas, eles começam a ficar incomodados com aquele negócio. Porque lá no versículo de número 33 do capítulo 6, no versículo 26 do capítulo 6, ele vai falar com eles o seguinte: olha, vocês estão atrás de mim, sabe por quê? Porque eu alimentei vocês. Vocês vieram atrás de mim porque eu multipliquei pães e peixes. E ali Jesus começa a confrontar o ser humano, começa a confrontar aquelas pessoas ali, sabe em qual ponto? No fato de que o ser humano foca muitas vezes na necessidade material dele, na necessidade que ele tem para esta vida aqui. E às vezes a gente vive a vida da gente toda correndo atrás, sonhando, trabalhando, estudando, se esforçando para alcançar as coisas dessa vida aqui. Mas Jesus está falando que a nossa maior necessidade não são as coisas dessa vida aqui. Ele está falando com os discípulos, com as pessoas que estavam ouvindo ele ali, que era necessário experimentar o pão da vida, que era ele mesmo. E que o pão da vida, esse sim mata a fome do ser humano. Este sim torna o ser humano um ser completo, um ser pleno, um ser total. Mas eles não gostaram nada do que estavam ouvindo. As pessoas que estavam ali ao redor de Jesus Cristo, muitos que estavam ali porque
Jesus estava saciando uma necessidade deles, que era a fome. E às vezes a gente começa, a gente vem para a igreja, às vezes a gente se converte, às vezes a gente busca a Deus, focado na necessidade que a gente tem aqui para esta vida. Por isso que quando falta alguma coisa, por isso que quando o problema vem, a gente não tem paz. Porque mesmo se Deus suprir as suas necessidades aqui nessa terra, se você e eu não experimentarmos o pão da vida em nós, vivendo em nós, nós nunca seremos satisfeitos. Nós sempre seremos seres incompletos, necessitados. Vai ser sempre assim. Ele começa a falar, olha, os seus antepassados lá no deserto, eles continuaram tendo fome e morreram. Eles foram alimentados com maná, o pão caía do céu, mas morreram. Porque é necessário experimentar o pão da vida. O pão da vida que transforma a vida do ser humano, que completa o ser humano, que faz ele ser pleno, faz ele ser total. Mas nem sempre a gente quer aceitar essa mensagem, nem sempre a gente, por muitas vezes nós somos como aquelas pessoas que estavam ali ao redor de Jesus Cristo. Deus, eu quero isso. Deus, eu preciso da minha casa própria. Deus, eu preciso terminar meu curso na faculdade. Deus, eu preciso de um emprego. E não tem nada de errado em pedir isso para Deus, em desejar isso. Mas eu preciso saber que mesmo se aquilo que eu estou pedindo para Deus não acontecer, eu sou pleno, eu sou completo, porque eu tenho o pão da vida em mim. A minha vida, ela é completa, porque eu tenho Jesus Cristo em mim, porque eu experimentei do corpo de Cristo. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus estava ensinando para ele já, de antemão, com respeito à celebração da Páscoa. A gente precisa lembrar que essas pessoas aqui, eram todos religiosos do judaísmo. Eles estavam acostumados a celebrar a Páscoa, que era o quê? A morte de um cordeiro. Jesus começa a anunciar para eles o seguinte, olha, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui entre vocês. E assim como vocês comem a Páscoa para lembrar que a salvação de vocês vem de Deus, eis o Cordeiro de Deus, coma do corpo, beba do sangue, a Santa Ceia, que faz referência, que é o símbolo do que acontece na minha vida. Quando nós ceamos, aqui, quando eu como do pão, eu estou declarando numa simbologia de que o pão da vida está em mim. E que se o pão da vida está em mim, eu não preciso de mais nada. Nossa, como é difícil isso. Eu não quero colocar um jugo sobre você, porque é difícil para mim também. Mas você já conseguiu parar e pensar nisso? De que se nenhum dos seus sonhos se realizarem, se nenhuma das suas vontades, dos seus planos, dos seus projetos se tornarem real na sua vida, ainda assim você pode ser 100% satisfeito com Jesus Cristo. Você pode ser completo com o que Ele tem para você. Completo, pleno, total. E a verdadeira comida é Jesus Cristo, o verdadeiro alimento do ser humano é Jesus Cristo. Vamos ler, eu pulei aqui, mas eu quero ler o capítulo 6, no versículo 26, volta um pouquinho aí. Olha que Jesus fala com eles. Versículo 26, Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram pães e ficaram satisfeitos. Depois ele diz, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Lhes dará. E o que acontece é que as pessoas começam a ouvir essa mensagem de Jesus Cristo, e alguns chegam à seguinte conclusão, duro demais esse negócio. Esse caminho é estreito demais. Esse negócio de ser cristão, de ser crente, esse negócio é muito mais difícil do que eu imaginava, gente. Eu achava que era um negócio celebrando, um negócio de vida, um negócio de prosperidade. Eu estou vendo que o caminho é estreito. É estreito mesmo, é desde os tempos de Jesus Cristo já anunciava isso.
Mas quando a ficha daquelas pessoas ali caiu, quando eles compreenderam o que era a mensagem de Jesus Cristo para eles, João descreve aqui que muitos dos seus discípulos o deixaram. Não queriam mais ouvir o que ele tinha para falar. E aí, Jesus vira para os apóstolos, para os 12, e fala o seguinte com eles: vocês não querem também não? Não, meu negócio não é... O marketing de Jesus Cristo não era nada interessante. Não era nada atrativo a mensagem dele. Ele fala: vocês não querem ir embora também não? Mas o Pedro, ele tem uma experiência com Deus nessa ocasião aqui. Pedro era muito intenso, né? E em determinado momento você percebe, eu fico imaginando, às vezes ele observando tudo acontecendo. E quando Jesus vira para ele e pergunta o seguinte: e aí? Vocês não querem também deixar para lá esse negócio, desistir desse negócio? E Pedro responde para ele o seguinte: para onde iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O que eu vou fazer da minha vida? Onde vou buscar a solução para mim? Só o Senhor tem a vida que eu preciso, a vida verdadeira que eu preciso, só o Senhor tem. E quando ele fala isso daí, eu fico perguntando para mim mesmo sobre a gente hoje. Você seria capaz de perceber isso na sua vida? De perceber que não é o dinheiro, não é a sua vida financeira que te torna completo? De perceber que não é a realização dos seus sonhos que te torna um ser completo, te torna um ser pleno? Não é a sua carreira profissional que te torna um ser completo? Não é estudar, nem trabalhar? Isso tudo que eu estou falando aqui é bônus, mas isso não te sustenta como ser espiritual e eterno que você e eu somos. Não é casar, gente. Tem gente que vive, os jovens aí ficam pensando: poxa, outro dia os meninos estavam me perguntando: ô Berson, cara, Deus tem que me dar uma varoa, cara. Como é que eu faço? Está na hora já. Já estou na idade de namorar e não aparece ninguém. Ansiosos, né? Depois, tem gente que vive focada em uma coisa: preciso me casar. Porque a gente começa a transferir essa necessidade que a gente tem na alma para coisas e para pessoas. E a gente começa a transferir, isso pode ser um problema, um problemão. Porque as pessoas não vão conseguir nos satisfazer nunca. Coisas não vão conseguir nos satisfazer nunca. E eu me lembro da Cleides, a Cleides, missionária Cleides. Ela é solteira. E uma vez ela falou: olha, gente, tem gente que acha que eu não me casei porque Deus me fez tão santa que eu parei de gostar de homem. Eu falei: não, de jeito nenhum. Eu gosto. Ela falou: mas está difícil de achar um homem que tenha visão para o Afeganistão, para esse lugar que eu gosto, que Deus me manda. Então, eu me satisfaço 100% com a presença de Deus na minha vida. Ela falou o seguinte: eu sou 100% satisfeita. Eu gostaria muito de me casar, mas a presença de Deus na minha vida, o pão da vida o pão da vida no meu ser, me completa. Não são pessoas que me completam. Não são os desejos sexuais. Não é satisfazer os desejos sexuais. Não é o reconhecimento das pessoas que me completa. Nem mesmo a presença de uma outra pessoa. E a gente está vivendo tempos hoje em que as pessoas estão doentes, né? Doentes, necessitadas de algo que supra essa vontade, que supra esse vazio. As pessoas estão adoecendo, buscando ser completo em coisas e em pessoas. Às vezes a pessoa vai para a rede social para postar uma foto e fica lá esperando para ver quantas pessoas vão curtir a foto. Uma necessidade.
necessidade de ser reconhecido, necessidade de ser aceito. Nós estamos tendo um curso com nossos jovens hoje, porque isso é um mal da nossa geração. Nossos jovens inteligentes, bonitos, cheios de capacidade, estão se dando essa realidade de que não são completos, porque estão buscando serem completos em coisas que nunca vão completá-los. Nunca vão completá-los. Gente, já parou para pensar como a gente é tendencioso a querer ser aceito? Hoje eu mandei lá no grupo do Multimídia lá, a divulgação da mensagem de hoje. Aí o Vitão deu um ok lá, que está no Multimídia. Ele foi mandar um emoji, uma carinha lá. Eu acho que ele errou, espero que ele tenha errado. Que eu achei que ele ia mandar uma carinha tipo piscando, né? Tipo ok, né? Ele mandou aquela carinha tipo assim, nossa. Tipo assim, de novo, você, pastor Emerson. Para um melancólico, então, gente, poxa vida. Vou pregar hoje não, vou ligar para o pastor Eloy, prega no meu lugar aí, cara. Estou desanimado, Você já pensou se você for guiar a sua vida pela necessidade que você tem de ser reconhecido pelas pessoas? Mas muitos de nós hoje guiamos a sua vida por essa necessidade. Somos incompletos. A gente fica buscando a solução nos outros, solução nas coisas. Mas eu preciso fazer como Pedro. Eu só vou ser completo quando eu compreender que o pão da vida é suficiente para mim. E me alimentar e comer desse pão. Eu só vou ser completo quando eu compreender que nada, nem ninguém pode me completar, a não ser Jesus Cristo. Eu só vou me sentir completo quando eu disser para Jesus Cristo o seguinte: eu não tenho a quem mais recorrer, eu não tenho para onde ir, só o Senhor tem as palavras de vida, e de vida eterna, porque a eternidade está implícita nesse negócio aí, gente. A realidade de que nós somos seres eternos. Por isso, nós não conseguimos nos satisfazer com coisas dessa terra aqui, desse mundo aqui. É passageiro, é temporal, enquanto eu sou eterno. Eu preciso de uma solução que seja eterna também. E para ser completo, eu preciso compreender isso, que somente Jesus Cristo eu alcanço, e somente Jesus Cristo eu consigo isso. E o triste é que eu não estou falando aqui só de gente que não conhece a verdade. Eu estou falando de alguns discípulos de Jesus Cristo. Talvez estou falando de você aqui hoje à noite. Você veio aqui, saiu da sua casa, não imaginava que você viria aqui para ouvir. E nessa noite, você está se identificando com uma necessidade, você está se sentindo incompleto. Eu quero te dizer que o pão da vida está aqui hoje à noite. Você não precisa de reconhecimento de pessoas, você não precisa nem mesmo realizar os seus sonhos, para você se sentir pleno. Você só precisa da presença de Deus na sua vida. É uma delícia. Sabe por quê? Porque quando a dificuldade chega, quando a coisa aperta, quando o dia mau chega, você começa a se deliciar na presença de Deus. Você começa a falar: Senhor, eu não tenho para onde ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor é o meu pão que me alimenta. A minha vida é o Senhor. Então, eu vou aguardar no Senhor. Eu vou esperar pelo Senhor. Eu vou colocar os meus olhos no Senhor. Esperar a sua solução para mim. Porque eu sou completo com o Senhor na minha vida. O pão da vida está aqui, você pode ser completo hoje. Desde que você compreenda que você é um ser eterno e que a solução para você também é eterna.